maioria, né, são de outros países. Então, os americanos eles conseguem, com suas instituições, financiar pesquisas com fundos estrangeiros, né? E partindo do princípio que a gente está vivendo em um momento de políticas públicas conturbadas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente tem que ter esse enfoque para tomar decisões estratégicas em relação aos fundos, né? Então, por isso que a gente está estreitando, né, aplicando conhecimento bibliométrico dessas agências a tomarmos decisões estratégicas e ver onde está o dinheiro para a gente poder financiar as nossas pesquisas. Aqui tem um fluxo, a gente vai compartilhar com vocês esse material, que tem um caminho proposto para fazer um estudo bibliométrico. E começa então com um levantamento, onde você define os critérios, gera as informações que vão ser base da sua bibliometria, enfim, faz todo um processo de análise, levando em consideração a evolução das publicações, áreas mais pesquisadas e assim por diante, e chega no último nível na avaliação de gaps e trends, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ou seja, quais são as lacunas de pesquisa que os autores estão deixando para a gente entrar e pesquisar, né? Quais são as oportunidades de eu entrar? Pô, esses autores todos que eu estou levantando aqui, os mais citados, os mais importantes, mais relevantes, o melhor HD Index, estão deixando uma grande porta de entrada, que é esse temazinho que os caras não estão abordando. E essas lacunas, esses gaps, aparecem no estudo bibliométrico, né? São aqui uma saída desse estudo bibliométrico. E aí eu posso então desenvolver as minhas pesquisas nesses gaps, essas lacunas que esses autores deixaram. E para finalizar esse fluxo, eu tenho aqui as conclusões, né, que vão levar em consideração o estado da arte que eu levantei a partir do estudo bibliométrico. O que eu percebi nessa minha experiência, né, nesse grupo de pesquisa que a gente faz parte com o professor Otávio? Quando nós fazemos um estudo bibliométrico, a gente tem muito a ganhar na qualidade da nossa pesquisa, no entendimento do contexto do tema que a gente está trabalhando. Eu diria que é impossível fazer um bom trabalho de pesquisa se eu não fizer antecipadamente um bom estudo bibliométrico. Como eu disse, ó, a China tem um bom índice de produção em indústria 4.0 porque existe uma política governamental. Eu só cheguei nisso porque a partir do índice bibliométrico. Então vocês vão ter muito a ganhar fazendo bibliometria e muito a perder se não fizer. Falando um pouco de ferramentas, a gente vai falar muito de ferramentas no dia de hoje. Existem diversas ferramentas digitais que vão nos ajudar a produzir um estudo bibliométrico. Ferramentas que são software de gerenciamento e de referências bibliográficas. 3 exemplos são o Mendeley, o EndNote e o Zotero. Tem aqui uma tabelinha, falando um pouquinho de cada uma, né? Já adiantando que nós temos mais usado no nosso grupo de pesquisa é o Mendeley, que é um software para gerenciamento de referências bibliográficas. É muito interessante. Você coloca ali todo o seu material, seus papers, e gerencia todo o seu referencial teórico. E consegue trabalhar com esses textos. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre ele. Alguém tem usado o Mendeley aqui? A maioria tem usado? Quem não tem usado? Quem nunca usou o Mendeley? Acho que a maioria já usou, né? Bacana. Muito bem. Voltando à questão do estudo bibliométrico, né? Qual a primeira etapa de um estudo bibliométrico? Por onde que eu parto? Por onde que eu começo? Muito bem. Pesquisa nas bases de dados, né? Então, vou pesquisar as bases de dados. Scopus, Web of Science e assim por diante. O que nós recomendamos no nosso grupo de pesquisa? Tem sido uma prática muito legal que nós temos seguido no nosso grupo. Trabalhar com periódicos internacionais, né? Vocês sabem disso. E trabalhar com publicações dos últimos 5 anos. Ou seja, no estudo bibliométrico, fazer um filtro dos últimos 5 anos, que é mais relevante. E aí, nesse estudo, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, se você perceber que tem um autor que é muito citado nesses artigos dos últimos 5 anos, que é de um período anterior, você pode ir lá e resgatar esse artigo. Faz todo sentido. Então, tenho 5 anos de trabalho aqui. Tem um cara que é muito citado que não está nesse conjunto. Eu posso ir lá e sacar esse cara. Por que todo mundo fala dele? O que ele tem de contribuição? Então, além de trabalhar nos últimos 5 anos, dá uma olhadinha porque está antes, né? Se ele for citado por esse conjunto dos últimos 5 anos. Também é relevante. A segunda etapa, né? Uma vez que eu tenho todos os meus artigos selecionados de um tema específico, vou fazer um refinamento. Por que é importante refinar? Porque imagina só, no meu caso, faço a minha pesquisa bibliométrica, levanto lá 940 artigos, né? No meu caso aqui, 854. Vou ler todos esses papers? É quase que impossível humanamente eu ler e trabalhar com qualidade nos outros 150 papers. O que eu faço? Faço um filtro. Ou seja, um estudo bibliométrico, ele contempla você fazer um filtro, não é errado. Agora o filtro tem que ter critérios, né? Então esse filtro pode levar em consideração
o tipo de documento, o idioma. Idioma, artigos em inglês. São, né, a maior parte dos artigos são produzidos em inglês. Salvo um outro tema, só para dar um exemplo, né, o meu tema é Indústria 4.0. Tem muito artigo alemão, né, a Alemanha foi um dos principais países a disseminar a cultura da 4.0. Então tem alguns artigos em alemão que os caras não publicaram em inglês. Então eu fui lá e peguei alguns artigos em alemão, mas são casos muito específicos. Tipo de documento. Nós temos trabalhado como prática usar papers e reviews. Não trabalhar com conferências. Por quê? Geralmente os trabalhos mais relevantes estão entre os papers e os reviews. Agora, pode ter uma conferência que você acha que é pertinente você trazer para o seu trabalho? Pode acontecer. Depende muito se o tema, se aquele trabalho tem uma conexão forte com o que você está estudando ou não. Mas a princípio, no nosso filtro, para poder filtrar e reduzir a quantidade de papers, nós temos trabalhado aqui com papers e reviews, para poder dar uma filtrada na quantidade de documentos. Uma coisa que acontece também, quando a área de estudo é muito recente e você não tem muita disponibilidade de papers e reviews, aí, né, aí o orientador ele pode ter uma análise e permitir que se inclua, né, a possibilidade aí de utilizar a conferência. Legal. Então, selecionamos os artigos, fizemos um refinamento. Próxima etapa agora. Né? A próxima etapa agora é fazer a análise bibliométrica. E recapitulando, né? O que eu espero extrair de uma análise bibliométrica? Indicadores. Bacana? Então, eu quero tirar indicadores. Número de artigos produzidos, né? Qual o país que mais produziu, qual agente de fomento que mais investiu nessas pesquisas, enfim. Quero tirar indicadores. E aí, pegando como exemplo a base Scopus, na Scopus eu tenho uma opção aqui, Analyze Search Results. Eu vou ter lá a opção de entrar e ver várias estatísticas, várias informações sobre esses indicadores bibliométricos. É muito fácil. Bacana? Até acho que não é novidade para vocês. Então aqui uma série de exemplos, né, de indicadores bibliométricos que o Scopus já dá de cara para a gente, como por exemplo, as 10 agências de fomento que mais investiram, as principais áreas de conhecimento estudadas, os principais autores, as principais redes de ensino, né, entidades de ensino que estão trabalhando com esse tema, enfim. Tem diversas opções aí que você pode usar como indicador bibliométrico do seu estudo. Muito bem. Uma coisa muito importante que a gente faz no estudo bibliométrico, imagina só, cheguei lá a uma quantidade de 200, 300 artigos, né, após o meu filtro. Vou ler os 200, vou ler todos esses artigos? Não. Eu posso ainda fazer uma outra ordenação para pegar um grau de relevância. O que nós temos feito geralmente? Aqui no Scopus, por exemplo, também tem no Web of Science, eu posso selecionar os artigos mais citados. Então eu pego os artigos mais citados. E aí eu vou me aprofundar nos artigos mais citados. Esses artigos mais citados, teoricamente, têm um grau maior de relevância, porque foram muito citados. Faz sentido para vocês? Muito bem. E nesse contexto, o que nós temos feito? Trabalhado com uns 30, no máximo 50 artigos mais citados. Quando é possível, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente que eu tinha 28 artigos produzidos, porque o tema era muito recente. Então, trabalhei com uns 28. Mas, a princípio, se eu tenho muitos artigos, eu faço um limite. Vou trabalhar com 30, no máximo 50 artigos. Critério, os mais citados, os mais relevantes. E, de novo, né? Se eu perceber que nesses 30 mais citados, ou 50, tem algum artigo que é muito citado pelos outros e não está nesse conjunto, eu posso ir lá. Por que o pessoal está falando muito desse cara? Deixa eu dar uma olhada nele. Pô, é interessante para mim. Eu coloco no conjunto, dentro de um critério. Tranquilo, pessoal, até aí? Muito bem. E de novo, né, uma visão geral que a Scopus nos dá dos artigos mais citados distribuídos por ano. Olha que bacana. Eu tenho aqui a evolução por ano dos artigos mais citados. Ano a ano, quanto que o artigo teve de citação. Isso aqui é resultado, né? É um material para o estudo bibliométrico. O dado por si só não é um estudo bibliométrico. Agora, eu pegar essa informação aqui e começar a estudar e trabalhar com ela, aí sim eu vou ter um estudo bibliométrico. Eu vou tirar conclusões, vou fazer análise sobre esses dados. Aí sim eu tenho estudo bibliométrico. Então, de novo, pegar essa tabela e jogar no meu artigo, isso não quer dizer que eu tenho estudo bibliométrico. Eu vou ter ali os indicadores. Eu tenho que depois ir na sequência, analisar esses números, analisar esses dados, começar a tirar conclusões. Aí sim eu estou caminhando para ter um estudo bibliométrico. Que esse é o grande objetivo. Nortear o meu trabalho de pesquisa. Bacana? Muito bem. Uma coisa muito interessante. Exportar esses dados para o Excel.
O Scopus, assim como o Web of Science, vai dar para a gente vários gráficos interessantes, mas eu posso cruzar as informações. Para isso, eu vou ter que exportar os dados. E essas plataformas, essas bases de dados, como o Scopus e o Web of Science, tem a opção para você exportar os dados, gerar um arquivo num outro formato que o Excel pode ler, ou que uma outra ferramenta pode ler, como o Mendeley, como o VLS Viewer, enfim. Existem outras ferramentas que a gente vai trabalhar daqui a pouco que podem usar esses dados que são gerados pelos Scopus, para que eu possa efetivamente fazer um estudo bibliométrico. Bacana? Muito bem. Então, quando eu chego aqui na opção de export, por exemplo, do Scopus, eu posso exportar em diversos formatos de arquivos. O Mendeley, por exemplo, que eu comentei, que é um software para gerenciamento de referências bibliográficas, ele trabalha com o formato RIS. E eu tenho a opção de gerar formato RIS no Scopus. Eu gero meu conteúdo no formato RIS e mando para o Mendeley. Vou ler no Mendeley. E aqui no Mendeley eu posso fazer então a importação desses dados. E olha que bacana, né? Eu vou ter aqui no Mendeley todo o meu referencial bibliográfico e fazer a gestão disso. Porque quando eu estiver produzindo meus papers, vou citar os caras, todos os autores, e no final tem que pôr as referências. É muito chato, né? Você pegar referência e ficar digitando referência por referência. Aqui no Mendeley, você aperta o botãozinho direito e gera o conteúdo e vai só copia no seu artigo. Então você exporta do Mendeley direto para o seu artigo as referências bibliográficas. E mais do que isso, né? Vocês devem saber disso, né? Mas diversas revistas pedem formatos diferentes de referencial. No Mendeley, você tem a opção, você tem uma biblioteca onde você consegue identificar o tipo de referencial que você vai trabalhar. Então você tem aqui vários tipos, uma biblioteca de tipos de referencial. Então você escolhe um referencial e automaticamente ele vai gerar para você a sequência de referências naquele formato, naquele padrão. Isso é muito interessante para a gente, que vai produzir com grande frequência. Bacana? Fala só mais um detalhezinho do Mendeley, também uma ferramenta que oportuniza, né, aos pesquisadores. Quando vocês estiverem construindo o referencial de vocês, ao utilizar o Mendeley, vocês têm a oportunidade de, vamos supor que vocês estejam falando sobre um assunto, né, vocês estão falando lá sobre mecânica dos fluidos, e vocês digitam essa palavra insert. Ele vai mostrar para vocês todos os artigos que falam sobre esse termo. Então, na hora que vocês estiverem construindo um referencial teórico, vocês podem ter, né, diversos pilares, elementos, né, em que vocês precisam dar uma oxigenada na referência, pegar várias citações, aí vocês conseguem também diminuir, encurtar, né, esse caminho. E o bacana, né? A partir daí eu posso ter acesso a esses documentos, né? Eu posso ler diretamente no Mendeley os documentos. Eu posso ter acesso a eles. Só que para isso eu tenho que exportar ou gerar os PDFs dos documentos e importar os PDFs. Bacana? Então é um outro caminho. O primeiro caminho que eu falei é eu gerar lá do nosso amigo Scopus as referências, né, o conteúdo, e inserir no Mendeley. Um outro caminho é eu pegar os PDFs que eu tenho, olha só, pego todos os PDFs e importo os PDFs para dentro do Mendeley. Se eu fizer isso, o que eu consigo fazer? Acessar diretamente os documentos e ler os documentos no Mendeley. É um outro caminho muito bacana. Joia? Eu gosto de fazer as duas coisas. Eu gosto de gerar lá o conteúdo no formato RIS, no Scopus, depois jogar no Mendeley. E além disso, depois que eu conseguir baixar todos os documentos, também importar os documentos para dentro do Mendeley. Aí eu consigo ler os documentos diretamente no Mendeley. Como o Max falou, faço uma pesquisa aqui, já vou identificando os artigos que falam de uma palavra específica que eu quero trabalhar. E vou lendo os artigos dentro do Mendeley. É muito bacana. A vantagem, Sérgio, também do Mendeley é, por exemplo, estou sem meu computador, mas os artigos estão lá, eu acessar a conta em qualquer outro computador, eu tenho os artigos disponíveis. Isso porque ele faz uma cópia da sua base na nuvem, aí você consegue acessar de qualquer lugar esses documentos. Bacana? Então, software muito interessante e importante para o processo de gerenciamento desse estudo bibliométrico. Muito bem. Um outro formato que também posso gerar dentro do Scopus, para usar uma outra ferramenta, é um formato CSV. Quando eu gero no formato CSV, o export dos meus dados, eu tenho a possibilidade de trabalhar com uma outra ferramenta, que é o VLS Viewer. Então, o VLS Viewer é uma ferramenta que consegue, então, importar os dados do Scopus, e o que eu faço com ela? Olha que bacana. Usando essa ferramenta do VLS Viewer, o Max vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, eu consigo, por exemplo, construir mapas do relacionamento entre os diversos autores.
Então, quais são os autores que estão trabalhando em conjunto? Quais são os países que têm publicado em conjunto? Quais são as entidades de pesquisa que estão trabalhando em conjunto?